Quem tem terço agora aqui? Muito bem. O terço é 1/3 parte das orações que a gente faz para Maria. E quando a gente faz essas orações, a gente medita as glórias que Deus fez, os mistérios que chamam de gozosos, que foram milagres que Deus fez, e tem as dores que Deus passou. O Papa João Paulo II colocou mais um, que é os da luz, que são aqueles que a gente sente que recebe uma luz. Só para ilustrar brevemente, como que surgiu isso? Tinha um monge no mosteiro, ele não sabia ler e não sabia escrever, mas ele tinha uma adoração tremenda por Maria. Quando os outros monges iam para lá para rezar o terço, recitar o terço, ele ficava fora. E aí ele sabia que eram 150 orações, que se referencia aos 150 salmos, uma coisa ligada com a outra. E aí o que ele fazia para ele não se atrapalhar? Ele pegou uma cordinha e amarrou 150 pedacinhos de pau, para ele não se perder junto com os amigos dele que estavam rezando lá. Só que eles recitavam os salmos e aquilo tudo, só que ele só ficava ali. Então foi uma coisa muito simples que Deus iluminou ele e criou o rosário, que depois a gente dividiu ele em 3 partes e fez o terço. Então quando você reza um terço, se lembra assim, ó, é 1/3 parte. E o terço, para ele ter uma comunicação verdadeira com Deus e com Nossa Senhora, você tem que oferecer um mistério, oferecer uma leitura. O oferecer que eu digo é, lê, faz uma leitura, nem que seja um parágrafo, mas leia. Lá no meio do terço, dá uma paradinha e lê. Ou no final. Muitas pessoas fazem no final, porque daí ficam com aquilo na cabeça. Você vai ver que o terço esse que tu reza vai ser diferente. Ele vai ter um sabor diferente. E aquilo que tu pedir no teu terço, tu vai conseguir atingir. No tempo de Deus. Não é no tempo dos homens. Antes de eu fazer a leitura. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sejam todos bem-vindos. Uma grande alegria que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Com uma grande alegria que nós fazemos parte de um momento tão especial, como esse de hoje. Como aquele que aconteceu na sexta-feira, na quarta passada, enfim, todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo, grandes maravilhas acontecem. Se você veio na casa de oração porque você tem alguma necessidade, chegou a hora. Chegou a hora de você pedir, de você agradecer, porque nós, quando nos reunimos, que nós viemos trazer para vocês a palavra de Deus, quando nós abrimos a nossa Bíblia, que nós vamos trazer para vocês a palavra de Deus, nós viemos falar do Pai Maior.
de Jesus Cristo. Quando o homem ele tira o seu tempo para buscar a palavra de Deus, quando o homem ele se entrega a esse amor, ele vai receber uma essência muito especial. Porque tudo que nós precisamos vem de cima. Vem de cima. Então, se você veio hoje aqui na casa de oração por causa de um homem, perdeu seu tempo. Vem na casa de oração porque Jesus Cristo faz parte e Ele faz os milagres. O homem não faz milagre, é Jesus. E Deus conhece os filhos pelo coração e não pela religião. Se alguém aqui é de outra religião, não te preocupa não. A religião, para Deus não tem. O que existe para Deus é o amor. É o amor. Então Deus conhece os filhos pelo coração e não pela religião. É pelo coração. Então Deus conhece todos nós. Deus conhece vocês. Deus conhece cada filho. Do seu jeito, da sua maneira, com seus defeitos. Deus conhece todos. Deus sabe da necessidade de cada um de vocês. Então, se Deus me conhece eu pelo meu coração, e se a minha obra é boa, Ele está muito próximo. Se eu agrado Ele, se eu sou um filho obediente, se eu sou um filho obediente, Ele está contente. A hora que eu abrir minhas mãos e dizer, vem Espírito Santo de Deus, Ele vai descer e vai tomar posse de mim. E vai conceder a graça que eu preciso. Quando as pessoas falam na fé, fé é acreditar no impossível. E fé tem que ter obra. E para você que só tem a fé e não tem a obra, a tua fé é morta. Você não pode fazer nada em nome de Jesus. Simplesmente falar. Mas produzir frutos não. E o que é a fé? A fé é acreditar em Deus, acreditar no impossível. Não ter dúvida que Deus faz um grande milagre nas nossas vidas, fez na minha e faz na de vocês também. Eu falo por mim e falo por aqueles que Jesus fez um grande milagre, enquanto eu orava com Ele e por eles. Porque se vocês hoje têm uma doença, têm uma dificuldade, um problema e você está fraco, eu estou aqui para ajudar. Eu posso ajudar. Eu posso. Eu posso fazer maravilhas em nome de Jesus Cristo. Eu posso. Eu posso. O coração é que sai a força. É Ele que pode. Então, se você tem um sentimento de alguém, você tem mágoa de alguém, você tem raiva de alguém, peça perdão a Jesus e perdoa essas pessoas. Perdoa. Para que você possa receber a tua graça hoje. Para que você possa voltar para casa numa grande paz e curado. Não importa qual a tua doença. Não importa o que você tem. Não importa qual a tua necessidade. Não importa. O que importa é a forma que você vai se comportar diante de Deus. É a forma como você vai ficar nessa cadeira. Porque você veio hoje para o quê? Para louvar e para adorar a Ele. César, mas eu tenho uma necessidade, eu estou doente. Não tem problema. Tu vem no lugar certo. Porque Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele cura as doenças. Ele cura. O que falta no homem é a fé. A dúvida. Quando eu digo que eu posso curar em nome de Jesus, há muitas pessoas que têm grandes dúvidas. Grandes dúvidas. Não tenham dúvida. Não tenham medo. O medo é a falta de fé. Então não vou ter medo. Então se prepara essa noite para você receber a tua graça. O Miguel vai ler a palavra e eu quero que vocês ouçam com o coração. Deixa introduzir dentro de você a palavra de Deus. Nós fizemos uma passagem bíblica pequena para que todo mundo possa armazenar ela. Quando é muito grande, é muitas informações, nós não pegamos nada. Poucas palavras. Mas a palavra mais forte de todas é o amor. Se você acolher agora com amor, você vai ficar muito bem. Vai ficar alimentado. Agora, se você ouviu por ouvir e está com pressa de ir embora, não deveria nem ter vindo. Porque aqui não é números. Casa de oração não é números. A casa de oração não quer nada de vocês. A casa de oração, ela quer que as pessoas, que os meus irmãos sorriam, vivam nesse mundo com alegria, com uma grande paz, com gratidão. Gratidão.
que olhem para cima todos os dias e digam: Senhor, obrigado pela vida, pela saúde, pelo momento que eu tive ontem, pela graça que Tu me concedeu, pela graça do meu irmão, Senhor, que Tu curaste ele, pela gratidão. Porque se eu vir aqui na casa de oração só para pedir, Deus ia ficar muito triste comigo. Eu não venho mais para pedir, porque eu tenho tudo. Eu venho para agradecer, gratidão. Eu venho para mostrar para os meus irmãos o verdadeiro caminho que leva a Jesus Cristo. O verdadeiro caminho que leva a Jesus é o amor. E lembra sempre que Deus conhece os filhos pelo coração e não pela religião. Se você não praticar o amor, Deus nunca vai estar com você. Não adianta você falar bonito. Não adianta você ler bonito. Não copie as coisas dos outros. Viva a palavra. Seja um filho obediente. Seja um filho obediente. Faz por amor. Vive por amor. Jesus Cristo nasceu por amor. Viveu por amor e morreu por amor. E Ele pediu para nós seguir Ele. É para nós seguir Ele. Então, se você não pratica esse amor, você segue Jesus Cristo? Não. Você segue o homem. E se você não tem o poder nas tuas orações, se você não tem o poder, você só segue o homem. O homem que segue Jesus Cristo e tem o poder nas orações, Jesus está com ele. É a única forma de um homem alcançar graças é ser simples e humilde como Jesus e praticar o amor. É a única forma. E o resto é só a história. A história que o homem cria para iludir, para que a maioria perca o caminho da verdade. Porque para ter um momento com Jesus é muito simples. Nossa, é muito simples. Jesus é tão simples que Ele vai na minha casa. Jesus é tão simples que hoje, pela parte da manhã, eu estava terminando o meu trabalho e eu fechei a minha pasta do meu trabalho e quando eu abri minha Bíblia, eu pus minhas mãos e eu tive um momento com Ele muito especial. E Ele me deu a leitura que era para ter para vocês hoje. Foi Ele quem deu. E eu pedi para uma pessoa, liguei para ela e eu não consegui terminar meu assunto com ela porque eu não pude. O que aconteceu na casa de oração algumas vezes, aconteceu na minha casa hoje, pela primeira vez, de uma forma muito grandiosa. Será que isso é verdade? É, minha amiga. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Me respondam. Por que o homem tem tanta dificuldade? Por que há tanto sofrimento no mundo? Por que há tanto sofrimento do nosso lado? Por quê? Me explicam. Qual a dificuldade? Por que tanta dificuldade? O que falta no homem para que Deus venha ao encontro dele? O que falta? Falta viver o amor. O amor. É tão bonito quando a gente olha para o filho, a gente diz assim: filho, eu te amo, meu filho. Como é bonito dizer isso. Mas quantas vezes você tirou tempo para falar para o teu filho com 30 anos, com 40 anos? Quantas vezes você parou para ter momentos de oração com os teus filhos, com a tua família? É a forma de nós encontrar Jesus Cristo, é louvando, é adorando, junto com a nossa família de mãos dadas. É a única forma que nós encontramos o verdadeiro amor. Nós temos que amar Jesus mais do que qualquer coisa nesse mundo. Amar não é falar. Amar é viver na presença dEle. As pessoas ainda estão chegando, vão deixando de se acomodarem e nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu só peço para vocês que nesse momento que vocês vão ouvir a palavra de Deus, que relaxem na cadeira e prestem atenção na palavra. Ouçam a palavra. Deixa ela introduzida dentro de você. E se você tem uma Bíblia, pode abrir a tua Bíblia, põe as tuas mãos e fica ouvindo. Fica ouvindo. Esquece os teus problemas. Até a tua dor vai se acalmar. Se você tem dor, vai acalmar. Tem alguém que tem dor nesse exato momento? Levanta a mão. Se tem alguém que tem dor nesse exato momento. Você tem dor de cabeça? Agora? Nesse exato momento? Tinha, não vai ter mais. Quem mais?
Está com dor agora, não é assim, eu quero saber até agora, está com dor, porque eu quero que você se concentre sem a dor. Tá? Se você veio buscar para a tua cabeça, não, quer dizer, está com dor? Não, estou com dor forte agora, é nesse outro momento. Tem dor forte agora? Alguém tem? Tu tem? Então tá. Ele vai fazer a leitura e eu vou lá, vou ficar do teu lado aí. Eu vou te ajudar. Agora, tá? Agora. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. Mas você agora, relaxa. Senta na cadeira bem à vontade e relaxa. Não fica de formas que tu fique se apertando. Não, relaxa, solta teus ombros e leva teu pensamento a Deus. Leva teu pensamento a Jesus Cristo. Nós vamos ler Isaías, lá no capítulo 55. A salvação é oferecida gratuitamente a todos os povos. Deus dá por amor. E nos diz assim: todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas, vinde comer. Vós que não tendes alimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Por que despender o vosso dinheiro naquilo que não alimenta? E o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano de nações. Conclamarás povos que nunca conheceste, e nações que te ignoraram ocorrerão a ti, por causa do Senhor, o teu Deus, e do Santo de Israel, que fará tua glória. Palavra da salvação. Pai nosso, misericórdia, Senhor, perdoa, agradecemos a permitação de Deus, perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Você sabe que a palavra de Deus nos ensina, desde o dia que nós nascemos até o dia de ir embora, a cada dia, a cada semana, a cada mês e cada ano. Deus vai nos ensinando. Se nós fôssemos obedientes e conhecêssemos a palavra, nós erraríamos tão pouquinho e não teria sofrimento. Não teria sofrimento. Só que a palavra de Deus, ela pode ser interpretada de vários jeitos. Cada pessoa pode colocar do seu jeito, e muitas vezes ele coloca e não é o que a palavra de Deus falou. A palavra de Deus nos falou o que agora? Que foi, até repetiu ali, Deus falou do nosso trabalho, e que nós gastamos em coisas desnecessárias, e depois faz falta. Que o que nós aproveitamos é o alimento, que é para comprar o leite, o vinho, Por que Deus vem falando isso para nós? Por que Deus coloca para mim algo tão simples? Porque as pessoas, eles gastam o seu suor, o seu sacrifício em coisas banais e depois faz falta. Faz falta. Porque as pessoas vão passar necessidade e está bem pertinho. E Deus vem nos mostrando que você deve só gastar naquilo que é necessário para guardar. Porque vai vir as tempestades, já vieram. E o homem vai precisar. Depois as pessoas reclamam de dificuldade. E alguns, para o seu sustento, têm que depender dos outros. Isso é muito triste. Algumas pessoas trabalharam uma vida inteira e nunca economizaram. Gastaram e depois faz falta. Então, se o homem conhecesse a palavra de Deus diz: trabalhai e economizai e guardai para um dia que o governo tiver uma dificuldade, vocês não passarão necessidade. Vocês não passarão. Então Deus pede para mim guardar, não por fora, não comprar tudo que enxerga pela frente. Às vezes é com a vaidade, isso não agrada a Deus. Por que o Senhor mandou, por que ele me pediu hoje amanhã? Porque a Bíblia é grande, estava fechada e ele pediu para mim abrir. E quando eu abri, foi exatamente essa passagemzinha. Porque ele pede para nós, ele mostra para nós. Ele mostra do que vai acontecer. Ele pede para nós nos prevenir. Não é para ter medo, é para nós nos preparar. Preparar, é uma preparação. Então, se eu sei que vai vir uma grande tempestade, eu sei que está levantando o vendaval, ele está escuro e vai vir, eu corro e fecho a porta da minha casa e as janelas, para eu não correr o risco. Então, sinais eu tive. E se eu deixar as portas da minha casa abertas, pode vir a tempestade e destruir minha casa. Então, será que Deus fala comigo? Por que eu não entendo Ele? Por que eu não ouço? Por que eu não compreendo? Porque você não acolhe com amor. Então é muito mais fácil eu pregar uma palavra e colocar um medo em vocês e cobrar. Aí todo mundo vem para a igreja, todo mundo tem que pagar para ouvir a palavra, porque o pregador tem que cobrar, tem que pagar. Não é verdade. Não é verdade. Deus só quer uma coisa de nós, que nós voltamos para Ele. E Ele vai nos proteger. Nós vamos ter o cuidado. Mas a tempestade não vai vir na nossa casa. Não vai. Não vai. Quando vem as doenças, vem o desespero. Nós vamos ao médico, fizemos tratamento, 1 mês, 2, 3, a doença piora e o desespero vem. O que falta na vida deste homem? Deus. Falta Deus. Então não vamos buscar Deus só quando eu estou doente. Nós vamos buscar Ele quando eu estou são. Para que no dia da tempestade, Ele vai me livrar. É Ele.
Quando eu estou doente, quando eu tenho dor, eu não vou para a farmácia e nem para o médico. Eu vou para minhas orações. Eu pego a minha Bíblia, que quem tem uma Bíblia em casa tem um livro sagrado. Pego ela, abro e põe aonde me dói. E põe outra mão em cima e eu começo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu estou com dor de cabeça. Estou no meu braço, no meu peito, no meu ombro, nas minhas costas. Eu tenho dor, Senhor. Tu sabes. Eu te peço de todo o meu coração, Senhor, misericórdia de mim. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Amanhã é um dia de trabalho. Eu preciso, Senhor, trabalhar. Eu preciso. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. E eu vou pedindo para Ele, vou fazendo minha oração calmamente. Vou rezando meu creio, meu Pai Nosso, minha Maria, vou rezando. Vou orando a Ele, vou falando com Ele. Quando eu acordo no outro dia de manhã, eu esqueço que eu tinha algo. Por que que Ele me ouviu e não ouviu o meu irmão? Por que que Ele me ouve e não ouve o meu amigo? Por quê? Porque eu sou obediente. Eu sou temente a Deus. Eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito, nossa, mais do que tudo, eu a amo, porque hoje eu a conheço. Eu conheço. Nossa, Jesus Cristo, Ele é vivo e é presente. Ele é presente. A maioria tem dúvidas. É só tu fechar teus olhos e levar teu pensamento a Ele. E eu imponho a minha mão em você e você vai receber uma grande paz. A dor logo foi embora. Por que foi embora? Porque Ele está com nós. Se Ele não estivesse aqui, a dor não ia embora de ninguém. Ninguém, a dor não ia embora. A paz não ia ficar. Quem é que dá paz? É só Jesus. E é uma grande paz. Mas muitas vezes eu coloco as coisas do meu jeito, da minha maneira, e eu fujo da palavra. Não faz isso. Fala daquilo que vem de Jesus. Fala do amor de Jesus pelo homem, por nós. Fala o que Jesus quer de nós. Nós temos que ensinar aos nossos irmãos, nossa família, nossos amigos, o que vamos fazer para agradar Jesus Cristo. Vou fazer algo para agradar meu Senhor. E o que eu vou fazer? E o que eu posso fazer para agradar meu Senhor? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ama. É tirar o teu tempo e ajudar, acolher, dar uma comida para aquele que não tem, dar uma roupa para aquele que não tem. Aquela pessoa que está desesperada, que quer conversar com você, está lá doente, precisando de um abraço, vai lá, dê atenção a ele, dá um abraço, faz uma oração com ele. Dê a mão para quem está caído, levanta. Tira teu tempo para ajudar teus irmãos. Tira o teu tempo para você louvar a Deus, adorar Ele, mostrar para as pessoas quanto é grande, quanto é maravilhoso, Deus está aqui com nós, Deus me deu essa graça e vai dar você também. Deus me curou e vai curar você. Vem comigo, eu alcancei, me dê tua mão. E andar de mãos dadas, sem olhar para as pessoas. Não julga. O único que pode julgar se chama Jesus Cristo. Não julga ninguém. Seja simples e humilde como Jesus Cristo. Não te sinta melhor. Não te sinta maior. Seja inferior. Eu sou o menor dos homens. Eu sou o menor dos homens. E sou como o meu Senhor. Eu sou menor que um grão de areia perante a Ele. Menor. Muito menor. Porque quem faz grandes milagres é Ele. E eu a amo porque Ele me deixa feliz. Ele me encontrou e nunca mais me abandonou. Eu sou muito feliz. E eu queria que essa felicidade fosse para vocês também. Vamos pedir para Deus. Vamos começar nossas orações, mas vamos louvar primeiro a Ele. Vamos cantar para Ele. E eu quero que vocês cantem com o coração, com a alma. E depois a gente vai colocar o grupo, a gente vai rezar para vocês individual, para que todos recebam a graça. Você que está com o coração apertado. Você que está angustiado. Você que tem problema de depressão. Todas essas dificuldades, é a hora de você pedir para Deus, para que você fique curado. Se você tem algo para resolver amanhã, que é difícil, que não está nas tuas mãos, chegou a hora de tu pedir
para Jesus, para que amanhã a tua necessidade seja resolvida. Quando nós temos uma dificuldade, quando tem algo que eu dependo de outros, como a lei, que se diz lei, né? Porque muitas vezes sacrificam os pequenos. E quando a gente precisa, eu preciso de Deus. E é essa hora que eu aclamo a Ele. E sempre eu alcanço minha graça, sempre. E vocês também. Vocês também vão alcançar. Eu tenho tantas maravilhas para falar para vocês. Essa semana foi uma semana até de experiência para mim. Nós tivemos uma batalha entre o bem e o mal. Pessoas com muita dificuldade. E o que é mais grandioso de tudo isso, eu compartilho com as pessoas porque as pessoas não acreditam que o anjo do mal existe. O anjo do mal existe e destrói o que nós temos de melhor. Nossa família, tira a nossa liberdade. Tu teve essa experiência também, Gilberto? É, né? Nós tivemos uma experiência semana muito forte. Olha, quando as pessoas falam, Deus concede uma graça tão forte, tão grande para o homem, que é inexplicável. Nós presenciamos e ajudamos pessoas essa semana, durante a semana aí, que é de derramar lágrimas. O sofrimento que as pessoas vivem, o sofrimento, ser dominado pelo anjo do mal. E pela graça de Deus nós podemos ajudar essas pessoas também. E hoje eu vi o sorriso, né? No outro dia, nossa, até hoje, não pode me ver que me abraça. E uma pessoa perguntou para mim, como você pode fazer isso? Eu não acreditava que tu era um homem tão forte. Se Jesus está comigo, eu sou fraco? Se Jesus está com vocês, vocês são fracos? Não são. A fraqueza está quando nós estamos sozinhos. Se Jesus estiver com nós, ninguém é fraco. Todo mundo é forte. Mas nós temos que andar de mãos dadas. Até encontrar esse caminho, nos fortalecer também. Nós precisamos nos fortalecer. E é juntos. E é pelo poder da oração. Pelo poder da fé, da oração e da obra que nós fizemos. Hoje a gente não vai entrar em detalhes, mas eu prometo para vocês que um dia desse eu vou relatar algo muito grandioso. Muito grandioso. Algo que para algumas pessoas diz que não acreditam ou que não existe. Existe sim. O anjo do mal existe e toma posse das pessoas. Posse. Até pelo um presente. A gente leva para dentro de casa. Até pelo um presente. Então vamos louvar a Deus. Vamos cantar. Vamos cantar coração com a alma. Cantam. A casa é sua,
Amém? Amém. Vocês estão bem? Sim. Todos bem mesmo? Sim. Amém. Que bom, né, que vocês estão bem. Sabe que hoje foi um dia diferente para mim. Muito diferente. O que eu passei durante o dia e a minha manhã em momentos de orações, quando cheguei na casa de oração, até achei que eu ia ter algo de especial, todo momento é especial, mas que eu não tinha conhecimento, ou algo para vocês. E hoje foi um dos dias que o Senhor não falou nada e não disse nada, nenhuma única palavra. Por que será que hoje Ele não falou nada? Por que será? O que será que vai acontecer? Ele sempre pede algo para nós, né? Mas eu sempre tenho uma curiosidade, eu tenho. Quando chegar em casa agora, eu vou me deitar, vou pegar minha Bíblia e põe no peito, eu ponho no peito. Fecho meus olhos e pergunto, Senhor, por que essa noite foi tão tranquila? Parece que eu nem rezei. Parece que eu nem tive que ir com você, Senhor. É como se eu não tivesse 10 minutos de pé. Eu não senti nada. Hoje eu não vi o sofrimento. Olha bem, hoje eu não vi o sofrimento de vocês. Não vi. Hoje eu não vi o mundo lá fora. Não vi. Hoje eu não vi nada de sofrimento. Sabia que as pessoas estavam comigo, né? Que nem ela está triste, estava triste. Que são coisas que eu sei, mas é uma coisa que eles têm que se acertarem, eles têm que sentar, conversar. Sabe, é olhar para vocês e saber o que vocês estão sentindo, por que vieram. Muitas vezes não precisa me pedir nada, eu sei. Eu só posso ajudar vocês quando vocês me pedem ajuda. E daí tem algumas pessoas que a dificuldade está ali junto e é tão simples, porque é nós parar e recomeçar e assim, ó. Nós temos que passar a ouvir o nosso companheiro, a nossa companheira. Nós temos que ouvi-lo. Nós não podemos ser a autoridade, aquele homem que determina e não para ouvir. É ele que fala, ele que dá as ordens. E a vida não é assim. Sabe quando nós guardamos um sentimento, com a postura de achar assim que eu sou homem e eu tenho que ser, e tem que ser dessa forma, não é bem assim. Você tem que colocar esse amor no coração. Primeiro é o respeito. Primeiro você tem que respeitar a pessoa que está ao teu lado. Seja esposa, marido, filho, amigo, vizinho, seja o que for. Primeiro tem que ter o respeito. Acima de tudo, é não avançar o limite do outro. Saber que tu tem que ter limite para tudo. Para falar. Dar tempo para os outros falarem e tu ouvir. Escutar as pessoas. Não julga as pessoas. Se alguém está errado, se alguém errou por algum motivo, você vai abençoar ele. Tudo que eu posso fazer é orientar a uma pessoa, mas não corrigir. Orientar. Se eu e a Cleia, minha esposa, tiver uma discórdia, e só eu falar e ela não falar, vai ficar o sentimento e a mágoa, o ódio e a raiva. Mas se eu tiver alguma coisa com ela, eu falo, por que aconteceu isso? Ela vai dizer, aconteceu por esse motivo. Então, eu dei o espaço para que ela falasse. Para que se eu errei, eu vou pedir perdão. Então, tu me perdoa, né? Vou pedir perdão, vou ser humilde. E vou me corrigir. Ainda a partir desse momento, o anjo do mal não faz parte da nossa vida. Nós estamos dando oportunidade ao outro e nós estamos vivendo a palavra de Deus.
ouvir, respeitar, pedir o perdão. Mas quando eu crucifico, quando eu estou agredindo com palavras grosseiras e me sentindo o dono da verdade sem ouvir primeiro, aí o anjo do mal faz parte. É porque daí guarda o sentimento do ódio, da mágoa, e você guarda aquilo contigo. E a partir do momento que nós alimentamos isso, nós estamos alimentando o quê? O anjo do mal. Nós estamos dando abertura para ele vir morar comigo. E quando ele vem comigo, ele vai para minha casa. É aí que vem as dificuldades. É aí que vem o sofrimento. É aí que nós perdemos a essência de Deus. É algo simples. Palavras que faz mal. E às vezes não é muitas, são poucas palavras, mas são muito fortes. E essas palavras destrói o que eu tenho de melhor. E aí o anjo do mal passa a tomar posse da minha vida, da minha família. Então quando nós vamos conversar com alguém, mesmo os nossos, ouçam primeiro. E aonde eu errei? Porque é simples errar. O que Deus diz? O que mais faz mal é o que sai e não que entra. É o que a gente pronuncia. As palavras machucam. As palavras nos levam ao erro. As palavras nos levam à separação. Então, Deus fica muito triste quando você se separa. Se todas as pessoas tivessem o conhecimento do que é a separação, porque pela palavra de Deus, se você vive no segundo casamento, você vive em pecado. Em pecado. Para que Deus te perdoa desse erro, desse pecado, tu vai pegar o teu companheiro, você vai à frente de Jesus, vai te ajoelhar e vai pedir para ele, Senhor, tu me perdoa pelos meus erros. E pede permissão os dois juntos, de joelhos. Senhor, vamos pedir permissão. Nós queremos, Senhor, que tu nos permita para que nós temos uma segunda chance de uma nova vida, de uma nova união, de um novo casal. E o que Deus vai pedir para vocês? Fidelidade. Seja fiel. Seja fiel. E Deus vai te perdoar. E você vai poder ter o segundo. Mas, lembra sempre. Primeiro ir. Tem muitas coisas que nós vivemos em pecados. E por isso que a gente pede tanto para Deus e Deus não concede a graça. E outras vezes é que nós temos sentimento no coração, a mágoa, a raiva. Eu estou bravo. Não. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu me calo. Para não responder, para não ter palavras erradas, para que eu não vou magoar o coração de Jesus Cristo. Eu não posso magoar o coração do meu Senhor. Porque a partir do momento que eu estou magoando o coração do meu irmão, da minha esposa, dos meus filhos, eu estou magoando o coração de Jesus. Ele vai ficar triste comigo. Porque Ele me deu a sabedoria, Ele nos deu a sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Então o que falta no homem? O amor. Nós temos que tratar a nossa companheira com muito amor. Com muito amor. E que falta é o amor. Amém? Amém. Eu vou... Tem duas coisas que eu quero pedir. O grupo primeiro. O grupo, se vocês quiserem saber de algo que aconteceu na semana, marca uma reuniãozinha que nós vamos mostrar para vocês. Algo maravilhoso pelo conhecimento. É ruim, mas maravilhoso para nós que vem conhecimento. Deus vai dando algo muito grandioso para nós. Você quer marcar uma reunião? A gente pode fazer umas orações, tomar um cafezinho e a gente vai colocar para vocês. Tá? Segundo, o que Deus quer de nós? Deus quer assim, ó. Quando nós estamos ali curando as pessoas em nome dele, Ele quer que nós sejamos alegres. Ele quer alegria. Deus quer alegria. Imagina Jesus Cristo curando as pessoas aqui e nós tudo aí de cabeça baixa, triste. Mas a quem nós estamos servindo? Ele quer alegria. Ele quer que nós sorrimos, que nós cantamos, que nós adoramos Ele. Então é para cantar muito. O momento da oração nós vimos passar para Ele. Depois da oração. E quando olha, eu tinha mais 1, 2, 3, 10, te prepara muito tempo. Ele quer alegria. E na verdade hoje é um grande motivo de alegria. Vamos sorrir, vamos louvar Ele. Com alegria.
Deus não quer ninguém triste. Por pior que seja o problema, por maior que seja a dor, Ele te deixou sem a dor, sem nada. E você tem que agradecer Ele. Você tem que louvar Ele. Você tem que adorar Ele. E uma coisa que eu vou pedir também, você que tem vindo algumas vezes, se você pediu oração hoje, pediu oração semana que vem, para o mesmo problema, não faça isso, não peça mais de 2 vezes. Aí se você pede, você não acredita em Deus. Você não acredita. Então você pede 2 vezes mais. O que você veio buscar? Eu vim agradecer a Deus pela minha cura. Mas não interessa que tu ainda tenha um sintoma, tem um sinal. Deus quer que tu venha rezar mais, que tu venha mais, que tu participe mais. Quando eu digo, tu vai acordar e tu vai falar assim, nossa, sabe aquela dor que eu tinha? Sabe aquela bolinha das costas? Não existe mais. Por quê? Porque tu confiou nele, tu acreditou nele. Né? Eu não posso, eu posso até emprestar minha fé para vocês, mas se eu ficar todos os dias do teu lado, eu vou ensinar. Mas se você vem poucas vezes, eu queria que aprendesse que tu tem que acreditar no impossível. Acreditar. Tu vai pedir uma vez, no máximo 2. Deus diz que quando tu me pede 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tu fica repetindo o mesmo pedido, tu não acredita em mim. E é verdade. Não é verdade? Eu tenho que acreditar nele. Eu faço a minha parte, se eu quiser a parte de vocês. O que falta na vida do homem? O que falta? Deus. Né? Falta Deus. Mas para nós chegar até Deus, nós temos que vamos começar do começo. Vamos fazer de conta que nós não conhecemos, nós queremos buscar Deus. Se fosse hoje, para mim fosse começar do Senhor, eu vou começar primeiro de joelho. De joelho. Eu vou implorar Ele. Porque eu nunca tive um momento com Ele, eu nunca busquei, eu só falo, mas eu não tenho tempo. Eu não participo de uma reunião de igreja, eu não vou numa missa, eu não vou num culto, eu não vou em lugar nenhum. Eu não gosto de trabalhar, ou enfim, eu não acredito muito nesse Deus e tal, e eu vou precisar. Quando é um dia, eu vou recomeçar. Hoje eu preciso de Deus, eu preciso. Eu estou desesperado, eu estou com uma tempestade na minha casa, na minha família, no meu trabalho, eu preciso de Deus, eu preciso que alguma coisa que faça um milagre em mim. Eu vou me ajoelhar. Eu vou de joelho e vou implorar Ele, de joelho. Eu vou dizer, Deus, Senhor, aqui, Senhor, é o César. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, é o César, eu me chamo César, Senhor. E eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor. Senhor, eu estou com uma dificuldade tão grande, Senhor, que hoje estou passando necessidade. Senhor, eu não estou tendo dinheiro para pagar a luz da minha casa. Senhor, eu tenho contas a pagar. Senhor, eu não consigo mais, eu não estou podendo. Senhor, a minha filha está de mal comigo. A minha esposa briga comigo direto. Senhor, eu estou com raiva, eu estou bravo. Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, vem me dar um sinal. Senhor, fala comigo. E eu vou indo, do meu jeito, da minha maneira. Eu rezo meu Pai Nosso, minha Maria, sei lá, de qualquer forma, eu vou rezando, eu vou pedindo para Ele, vou indo. E eu uso a Bíblia, pego aquela Bíblia aqui, eu li o Sagrado, eu ponho as minhas mãos em cima. Porque se eu ler, eu vou entender. Eu vou pedir, Senhor, dá-me sabedoria. E Ele vai. Eu vou o primeiro dia, eu vou o segundo, vou o terceiro, eu vou uma semana, eu vou 15 dias, não vou sentir nada. E puxa, Senhor, eu peço tanto, eu estou implorando aqui faz 2 semanas, e Tu não me ouve, Tu não me atende, eu estou pior do que eu estava. Faltava em mim o quê? Humildade. Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Tudo Tu pode, Senhor. Eu sei que eu errei. Senhor, eu sei que eu pequei. Eu sei, Senhor, que eu saí do meu caminho. Eu sei, Senhor, que eu fui para um outro lugar. Eu busquei outras coisas, Senhor, que não Te pertencia. Mas eu vim Te pedir perdão. Tu me perdoa. Tu me perdoa, Senhor. Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Na 3ª semana, você vai sair dali de joelho, vai levantar, vai descer uma paz sobre você. Esse é o primeiro sinal. Você pediu para Ele um trabalho e a tua vida vai começar a melhorar. Mas todos os dias à noite,
Tu vai fechar teus olhos e vai dizer, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Eu tenho vida, eu tenho saúde, mas eu posso trabalhar. Está me faltando o quê? Um pouco de fé e oração e paciência. Eu vou buscando, eu vou indo. Eu parei de me preocupar com as outras pessoas, eu passei a me preocupar mais comigo. Eu fui lá na palavra, eu li, mas não entendi, mas não importa. O importante é que Deus me ouviu. Tenho certeza. Que Deus ouviu o Paulo, deve ter me ouvido também. Eu continuo com as minhas mãos amigas, fazendo minha oração todos os dias. Quando é um dia de manhã, eu vou acordar e o sol vai estar brilhando de uma forma diferente para os meus olhos. Eu vou começar a perceber que o mundo é diferente. Eu não via dessa forma. Eu até nem tinha tempo de ver que o sol nascia tão bonito. Falei, mas quem que me deu o sol? Foi Deus. Ó Deus, que sol lindo. Que sol tão lindo. Eu vivi todos esses anos e eu nunca percebi que o sol era tão maravilhoso ao entardecer. Quando eu olhava a natureza, ele indo embora, para cair a noite, eu comecei a agradecer a Deus porque ele era lindo e eu não sabia. Senhor, foi tu que fez. E as tuas maravilhas eu não percebia, Senhor. Eu não percebia. E eu comecei a ver as maravilhas de Deus e comecei a falar para ele. E comecei a agradecer ele pelos presentes que ele nos deu, que ele deu para mim e deu para você. Eu cheguei um dia no interior e estava próximo de umas árvores e os pássaros começaram a cantar para mim e não eram só. E eu comecei a me encantar, porque não era só um. E vi muito próximo. E eu comecei a falar para Deus, eles são os teus, tuas criaturas. Cantam para ti, agora estão cantando para mim. É tuas. E eu comecei a agradecer a Deus pela natureza, pelo espaço. Quando eu ia embaixo com o pé de bergamota, amarelinho, e eu apanhava, com a docinha, a coisa mais boa do mundo, eu comecei a olhar, ó Deus, mas é tu que fez, Senhor. Como pode nascer uma frutinha branquinha, crescer uma fruta verde, ficar amarela e ficar doce daquele jeito? Só pode ser Deus. Isso não pode ser natural, um homem criar isso não pode, isso é coisa de Deus. E eu fui falando para ele. Hoje ele vai lá na minha casa jantar comigo, Jesus Cristo. Quando eu vou lá para o meu mato, lá que eu costumo ir toda semana, como hoje, eu sento lá numa pedra e fecho meus olhos. Senhor, muito obrigado. Desce algo e eu flutuo dali. Eu abro os olhos para ver se eu estou no ar realmente. E eu fico no ar flutuando. Eu olho, mas estou sentado, fecho os olhos e eu volto para onde eu estava. Gente, isso é divino. Isso é Deus. O que nós precisamos? Tirar o teu tempo. Porque você precisa dele. Porque nós sem ele não somos nada e não podemos nada. Ser rico é ter Deus. Ser poderoso não é ser presidente, nem prefeito, nem professor, nem delegado, nem juiz. Ser poderoso é ter Deus contigo. Porque Deus faz maravilhas quando você invoca Ele. Pelas tuas palavras, pelas tuas mãos, Deus faz grandes maravilhas. Que todos os homens ficam encantados ou com ódio. Porque aqueles que amam a Deus, e aqueles que não gostam de Deus, te odeiam. Deus faz maravilhas pelas tuas mãos, pelas tuas orações, pelo amor que tu tem dentro de você. O amor é muito forte e o amor pode tudo. Amar não é julgar. Amar não é se elogiar. Amar é ser simples, humilde e acolher. Não separar as pessoas pelo seu... Porque você está vestido de uma forma, ou você anda de bicicleta, outro a pé e outro no carro. Não faça isso. Trata o ser humano, teu irmão, como ti mesmo. Com amor, sem olhar para quem ele é. Trata ele por amor. Acorda. Não importa quem, se ele usa um anel de ouro ou se ele usa um chinelo havaiano. Não importa. Não é pela aparência, mas e sim
pelo coração. Leva. Vamos, nessa noite, agradecer a Deus. Vamos louvar a Ele. Vamos adorar a Ele. Para quando nós voltarmos para casa, ter a certeza que Ele vai estar junto com nós. Certeza. Vocês que tiveram esse sofrimento, essa dificuldade, acreditam no que eu vou dizer para vocês. Eu perdi tudo. E eu fiquei sem dinheiro para pagar a luz da minha casa. Com 3 filhas pequenas. Eu chorei mais do que criança. Derramei lágrimas. Fiquei meses. E comecei a implorar a Deus. Eu comecei a perguntar para Ele o porquê que eu perdi tudo se eu nunca roubei. Eu só trabalhei. E eu comecei a questionar com Ele. Questionar, por quê, Senhor? Fala para mim, Senhor, por quê? Por que eu perdi tudo? Veio uma voz e disse assim para mim, fecha teus olhos, coloca a mão no coração e fala para o teu Senhor que está na tua frente e está ouvindo a voz. Eu pensei dessa forma. Como pode? Além de tudo, eu estou ruim da cabeça ouvindo vozes. Estou ruim da cabeça ouvindo vozes. Desceu uma brisa, desceu um vento do céu. Tudo que é de bom vem de cima. Desceu água assim, ó, sobre mim. Um ventinho, uma brisa desceu e entrou assim, ó. Foi até os pés. Tirou o sentimento, tirou aquela dor, tirou aquilo tudo. E me deu uma paz muito grande. A voz falou comigo, como estou falando com vocês, bem calmo. Fecha teus olhos, coloca a mão no coração e fala para o teu Senhor que está na tua frente e que é o meu voz. Foi a primeira vez que eu vi que existia Deus. Foi a primeira vez que eu tive certeza que existia Deus. Porque eu estava sozinho no meu quarto, à noite. Eu olhei para os lados. E ela entrou no quarto e me perguntou, o que houve? Tu tá bem? Tu tá bem? Eu tô bem. Tu tá bem? Eu tô bem. Como é que eu ia falar para ela que uma voz tinha vindo no quarto, falado comigo, que era Deus? Porque na verdade não era Deus, era um anjo. Era um anjo. Porque ele mandou eu fechar meus olhos. Né? Ele pediu para mim, que era para mim escutar, para mim ouvir. Porque Deus queria que eu falasse com Ele. Então Deus estava ali para me ouvir. E você naquela hora, leigo, você com dificuldade, você com sofrimento, e eu me deu uma paz. E o meu grande problema é quando eu fui tirar minhas filhas do colégio, que no colégio particular, e eu tinha que tirar dali. E quando eu pedi para minhas filhas que eu ia tirar na noite, quando aconteceu isso, eu disse, meu filho, o pai vai tirar você porque o pai não tem mais como pagar, o pai não tem mais condições de pagar. E elas saíram dali, as duas foram pro quartinho, não disseram uma única palavra, e começaram a chorar. E quando eu fui no quarto, fui ver as duas chorando, aquilo me partiu meu coração um mês. Foi aí que eu fui pro meu, eu fui questionar com Deus o porquê. No outro dia, quando eu acordei, a voz voltou e falou comigo. E a partir desse dia, essa voz começou a me conduzir. No segundo dia, a voz volta e fala comigo. Deus conhece as filhas pelo coração e não pela religião. Perdoa as pessoas para que Deus também te pergunte os teus pecados. Como que eu ia perdoar? Eu tinha sentimento, eu tinha dor, eu tinha mágoa. Eu perdi tudo porque eu fui um ser bom. Eu servi de fiador, eu vim de fiado. E as pessoas tiraram tudo que eu tinha. Foi por isso. Foi pela bondade. Não foi pela maldade. Mas Deus nunca me abandonou. E Deus começou a me pedir o que era para fazer. E eu fui fazendo. Deus me pediu para me ajudar a tirar o sentimento do coração, que eu perdoasse essas pessoas. E eu perdoei. E eu estou aqui hoje. Deus me restaurou. Deus me curou das doenças. E Deus me devolveu tudo que era meu. Mais do que 3 vezes. Do que eu perdi. Muito mais. Por isso que eu estou aqui. Em nome de Jesus. Para dizer para vocês que nunca desistam dos seus problemas. Nunca desistam de Deus. E não tenham medo. Buscam. Não desistam. Nunca desistam. Luta sempre. Luta. Mas luta com o corpo, com a alma. Luta com Deus. Você vai louvar Ele com o coração, com a alma. Quando você vem na casa de oração, não te preocupa com as pessoas do teu lado. Preocupa com você. Eu vim porque eu preciso. Eu quero. Eu quero. Eu quero encontrar Jesus. Eu quero viver uma vida de santidade.
Eu quero ter paz na minha família, eu quero ter paz dentro do meu coração. E é aí que Deus faz parte da nossa vida. Quando você alcança essa graça, tem uma paz tão grande dentro de mim hoje que eu não tenho dificuldade nenhuma. Parece que eu nem vivo num mundo de sofrimento. Quando acontecem algumas coisas comigo, na hora, no momento, eu até fico triste. Digo, nossa, como pode, né, e tal. Mas dali umas horas, eu oro. Deus abençoe essas pessoas. Deus abençoe. Porque eu sei que Deus vai me repor. Todas as coisas que me fizerem de ruim, Deus vai me repor. Deus está do teu lado. E Deus não quer o nosso sofrimento. O sofrimento vem porque nós levamos o caminho. Se nós pegamos o caminho errado, nós não temos que se preocupar com as coisas dos homens, mas de si, com aquilo que pertence a Deus. Se eu não cuidasse da minha família, dos meus filhos, das minhas filhas, se eu não cuidasse, hoje eu também teria sofrimento. Mas eu cuidei, eu eduquei. Eu mostrei para elas que o homem, para viver em paz, tem que ter Deus. Então elas vivem junto comigo, de mãos dadas comigo, com nós. Então eu tenho uma grande família. Eu não tenho sofrimento, eu tenho alegria. Eu vivo em paz. Eu tenho uma grande paz. E peço para Deus que nesse momento o Senhor conceda a minha paz, Senhor, aos meus irmãos. Dai a todos, Senhor. Toca no coração deles o que todos sintam, Senhor, o que eu sinto. Toca, Senhor, em cada coração. Dai, Senhor, a minha paz aos meus irmãos. Concedei, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. A cada um de vocês que agora acolher a paz, ela vai contigo. Fecha teus olhos e pensa em Jesus, para que a paz vai vencer. Vem, Espírito Santo de Deus. Dê a paz a eles, Pai. Toca nos corações, porque todos sintam a tua presença, a presença de Deus. Dou graças e glórias a ti, Senhor, porque tu és bom. Dou graças e glórias, Senhor, a ti, Senhor, porque tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Ó Deus maravilhoso e misericordioso. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.
Santo anjo do Senhor, Deus maravilhoso, Deus misericórdia, cheio de confio, a piedade, sempre me perdoar, me ilumine. Amém. Nossa, eu vou pedir para vocês me acompanharem mais umas oraçõezinhas, porque alguém está precisando. Alguém que pertence a alguém de vocês. Eu não preciso dizer nome, né? Para acreditar em mim. Porque em casa de vocês, da maioria, tem alguém precisando. E é para nós rezar pela tua família, por quem está em casa precisando. Alguém ficou doente, alguém que está brigado, alguém que tem alguma coisa. Eu não sei quem são as pessoas, mas tem família aqui que estão em discórdia e estão todos doentes. Primeiro, pediram para mim ir lá atrás e pegar nas mãos daquelas duas pessoas lá. Daí eu fui. Daí quando eu peguei, eu precisava rezar por eles. Enquanto vocês cantavam, eu rezei. Agora eu chego aqui, é para fazer oração para as pessoas. Então você leva o pensamento de vocês na família de vocês, na casa de vocês, em tudo que vocês têm. E vocês vão fazer a oração, vão se fechando os olhos e vão passando, como se tu estivesse passando uma lâmpada dentro da tua casa. Creio. Espírito Santo, amém. Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, e se avançou dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia sobre os céus. Está sentado à direita de Deus Pai, com poder onde há de vir julgar os anjos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Mãe. Obrigado, meu Senhor. Estou no meu coração. O vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nossas ofensas, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora, Nossa Santa Mãezinha de Deus, cuida de nós, Mãe. Entrego todos em tuas mãos, Mãe. São todos os teus filhos. Deus maravilhoso, Deus misericordioso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado de todo o nosso coração, pelo teu amor por nós, pela tua misericórdia, por nos ouvir, Senhor, por atender os nossos pedidos. Obrigado pelas curas, Senhor, pelos milagres que tu fez, Senhor, diante dos nossos olhos. Muito obrigado. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado.